Agora, toda vez que eu ouvir aquela voz na minha cabeça dizendo que eu não consigo algo, eu vou falar assim: silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho! Mas amor, o que é silêncio, Bruno? Silêncio, Bruno, é pra gente silenciar essa voz. Pode ser até silêncio, Alexandre, silêncio, Marcos, o nome que você quiser dar pra essa voz infeliz que fala que você não consegue algo. Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E como já é de costume, as animações da Disney Pixar são sempre maravilhosas e com Luca não podia ser diferente. Apesar da animação ser voltada para o público infantil, ela traz muitas lições para o público adulto, como aceitação, inclusão, autoestima, amizades e encarar novos desafios. Luca teve a sua estreia na plataforma Disney+, no dia 18 de junho e conta a história de um jovenzinho monstro marinho que quer se aventurar na superfície. Só que seus pais não o querem por lá. Porém, isso só dura até ele conhecer Alberto, um outro jovem monstro marinho que vive na superfície com seu pai. E a partir daí, os dois começam a viver altas aventuras e querem realizar o sonho de rodar o mundo em cima de uma vespa. Então, a partir daí, a gente vê uma bela amizade sendo construída a partir de um sonho. Mas não é só o sonho que aproxima os dois. A questão de os dois também serem monstros marinhos aproximam também. E também porque lá na superfície as pessoas têm medo dos monstros marinhos, né? Porque pensam que eles vão causar algum mal. Então isso meio que aproxima os dois realmente, porque um já conhece um pouco a superfície e o outro tá desbravando, é novato nesse mundo. E quando eles chegam na superfície, eles conhecem a Julia, uma menina que quer ganhar uma competição chamada Copa Porto Rosso. Então eles se juntam a ela para tentar ganhar o prêmio e comprar a tão sonhada Vespa. E a partir daí, então, tem um trio. E essa nova amizade com essa menina é a coisa mais linda de se ver entre os três. Porém, a ameaça coloca essa amizade em risco. Mas essa parte a gente só vai contar pra vocês com detalhes na parte com spoilers. Mas só coloca, né? Porque tudo depois é resolvido e eles se ajeitam. E essa é uma das mensagens que o filme quer passar. A amizade sincera e verdadeira. E falando em amizade, o filme tem como base a infância do diretor Enrico Casarosa e seu amigo chamado também de Alberto em Gênova, na Itália. Enrico se aproveita da sua experiência pessoal com a história para mostrar o lugar com impressionante riqueza nos detalhes e explorar a relação de amizade sendo construída entre os dois meninos. Então você vai perceber um clima nostálgico, infantil, com um tom de inocência. Mas isso é ruim? É claro que não! Eu acho que a criança que existe dentro de você vai aflorar vendo essa animação, ao mesmo tempo que vai trazer muitas reflexões. A gente vê logo no início do filme, e não é spoiler pra ninguém porque tá no trailer, que é o Alberto que leva o Luca a conhecer o mundo, né? Trazendo ele pra superfície. Então a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida, né? Que às vezes a gente conhece pessoas novas, a gente faz amigos novos que mesmo sem te conhecer direito, ele te apresenta um mundo de possibilidades. Ou amizades antigas também. Mas a mensagem aqui é que às vezes a gente não precisa só de um empurrãozinho, mas também que te puxe para a superfície e te ajude a desbravar novos mundos. A animação também quer mostrar um pouco sobre o medo dos pais de verem seus filhos querendo conhecer o mundo, querendo conhecer coisas diferentes, por medo mais deles não serem aceitos por serem diferentes, né? Porque para a sociedade o diferente pode ser esquisito. E essa animação tem algumas curiosidades que você precisa saber e tenho certeza que você vai ficar mais curioso para ver essa animação. Para produzir essa animação, os cineastas viajaram até a Itália para pesquisar a cultura local, a arquitetura e a sensação do ambiente. A comida foi um destaque bem recebido pela pesquisa deles. Casarosa, que é natural da Itália, até convidou os membros da equipe para irem até a casa de seus pais jantarem em Gênova. E todas as vozes que você ouve ao fundo de crianças brincando, todas foram gravadas por crianças locais na Itália. E a última curiosidade é que quando Luca e Julia olham pelo telescópio, ela menciona que o objeto pertence ao velho Bernardi. Essa é uma homenagem ao grande amor que Chris Bernardi, supervisor de set, tem pela astronomia e astrofotografia. Tanto é que Bernardi possui nada mais, nada menos que 6 telescópios. E a animação é muito fofa, dá pra curtir com toda a família. Talvez role algumas lágrimas no meio de algumas risadas, mas a certeza que tenho mesmo é da reflexão que vai ficar para quem assistir. E já digo logo, são várias. E sobre o trio de novos amigos, eu só posso dizer que eu me identifiquei porque eu já fiz parte de um grupinho dos excluídos, ou como o Alberto fala, ex-queridos.
E essa foi a nossa parte sem spoiler, pra quem não viu a animação ainda, só pra contar um pouco nossas impressões e algumas curiosidades. Agora a gente vai pra parte com spoilers. Então, se você não é inscrito ainda e chegou até aqui e não quer se inscrever, silêncio, Bruno! E se inscreve no nosso canal. E não esquece de deixar aquele like pra fortalecer a nossa amizade. Então vamos agora pra parte dos spoilers. E como prometido, a gente falou na parte sem spoilers que ia mencionar aqui com detalhes o que ameaçou a amizade dos três, né? Que foi a parte que nos pegou mesmo dessa animação. Então a gente vê que a amizade entre os três é muito bonita, só que o Alberto fica com um certo ciúme da Julia com o Luca, né? Porque a Julia começa a explicar pro Luca sobre o universo, sobre a escola. E o Luca fica super interessado em ir na escola e em estudar. E nisso o Alberto chama a atenção do Luca e fala pra ele que nunca vão aceitar ele na escola porque ele é um monstro marinho. Aí a Julia chega e vê os dois lá, abraça os dois, mas o Alberto acaba falando pra ela: a sua escola vai aceitar monstros marinhos, né? Ele acaba entrando no mar e mostrando que ele é um monstro marinho. E o Luca, ao invés de ajudar o amigo falando que ele também é um, ele só aponta monstro, né? Então a Julia fica com medo, afinal, para as pessoas, os humanos, né, que vivem na Terra, eles são monstros, né? Que eles vão atacar as pessoas. Da maneira também que para os monstros marinhos, as pessoas, os seres humanos, são monstros terrestres, né? Então todos querem caçar os monstros marinhos. E nisso chega o Hércules e a tropa dele para caçar o Alberto. Eu só achei um pouco covarde da atitude do Luca. Mas também entendo, né? Porque ele não queria que o sonho dele fosse atrapalhado, de ir pra escola, de andar de vespa. Então ele, pra ele realizar o sonho dele, ele foi egoísta, né? Passou por cima de todas as coisas e foi egoísta. Então, depois disso, a Julia acaba descobrindo que Luca também é um monstro marinho. E sem querer, ela joga água nele e ele mostra que ele também é um monstro marinho. E ela fala pra ele que ele foi pro local mais perigoso e que ele não pode competir porque as pessoas vão querer matar ele. Então, nisso, ele resolve ir de encontro a um amigo dele, Alberto. E quando chega lá, tá tudo quebrado, o Alberto não tá lá no local. Depois ele encontra ele tá super desolado e a gente descobre, junto com o Luca, de que o Alberto não vivia de maneira nenhuma com o pai dele ali. Ele foi abandonado pelo pai dele, né? E isso foi de cortar o coração. Eu tava ali já quase em prantos. Então, em homenagem ao seu amigo Alberto, o Luca resolve que vai ganhar a corrida. Então o Luca volta pro vilarejo de Porto Rosso. E no dia seguinte ele vai competir, só que ele não pode entrar na água, então eles botam uma roupa de mergulho ali para poder competir. Andar por baixo do mar no lugar de nadar. E o povo até ri da cara dele, achei estranho, mas beleza, né? Então ele completa o primeiro circuito, depois ele vai comer o macarrão, come o macarrão, enche o bucho de macarrão e vai pro último circuito, que é da pedalada. Subir a montanha e depois descer a montanha. Ele subiu na montanha, só que quando ele chega no topo da montanha, começa a chover, ele não pode ir na chuva, senão ele vai mostrar a face dele. É quando aparece o Alberto com o guarda-chuva pra dar pro amigo descer. Ele tá quase chegando já lá, né, no final da corrida pra vencer aquele prêmio. O Alberto, coitado, chega com o guarda-chuva, tropeça. Aí todo mundo vê que ele é um monstro marinho. E aí o Luca, pra salvar o seu amigo, né, que já mostrou a face dele, ele caga e anda pra isso e vai pra chuva também e coloca o Alberto na garupa e os dois começam a descer a rampa e já mostrando a sua face, então todos ali no vilarejo começam a perseguir ele também, inclusive o pé no saco, que é o Hércules, e começam a perseguir ele, só que nessa perseguição eles acabam cruzando a faixa em primeiro lugar. Então todo o vilarejo cerca os dois ali como um monstro marinho, né, vamos dizer assim, e a gente vê que na verdade o Luca e o Alberto não são os monstros, que os monstros são os humanos que estão no vilarejo querendo matar aquelas criaturas, vamos dizer assim, né? Se você vê o Hércules, ele age totalmente grosso, né? Querendo matar e pensando no prêmio, né? Então você pensa, quem é mais monstro aqui? O ser humano ou o monstro marinho, né? Então a gente também vê o pai da Julia, que é o Máximo, que a gente vê aquela cara carrancuda, achando que ele era o monstro da parada, que ele matava peixe marinho, caçava... Até porque ele fala que tudo que nada, ele mata. Então, logicamente, a gente vai imaginar que ele vai matar os dois. Mas não, ele nutriu um carinho pelos dois, principalmente pelo Alberto, né? Aí o Hércules pergunta, você sabe quem ele é? Quem eles são? Sei, eles são o Luca e o Alberto, eles são o vencedor
dessa Copa. Dessa Copa. Competição. Aí a organizadora fala, realmente eles cruzaram em primeiro, então eles são os vencedores. Então a partir daí, que todo o vilarejo, pela aceitação do Máximo, pai da Júlia, que era o mais caçador do vilarejo, a partir daí todo mundo aceita o Luca e o Alberto como vencedores e como pessoas normais, que é o que eles são, pessoas normais. Inclusão, né? E nisso também duas velhinhas que viviam ali, normal, como seres humanos, acabam também mostrando que elas são monstros marinhos. Inclusive a avó do Luca também mostra sua face, que ela estava todo dia ali no vilarejo jogando seu carteado. Todo final de semana ela ia também comer alguma coisa lá no vilarejo. Então a gente chega no final do filme, que é a parte mais emocionante, que é a Júlia indo para a escola e se despedindo do Luca e do Alberto. Aí o Luca pergunta pro Alberto sobre a Vespa, né, que agora eles vão ficar ali os dois sozinhos, sem a Júlia. Aí o Alberto fala que vendeu a Vespa e mostra para ele a passagem para Gênova, que agora ele vai poder estudar também. E nisso aparece os pais do Luca, né, falando que o Alberto ajudou a convencer os pais dele a ele ir para a escola. Então ele parte em uma aventura, vai morar com a Júlia. E o pai da Júlia, que é o Máximos, acaba ficando com o Alberto. Eu entendo que é uma adoção, né? Eu também entendi assim, porque aí o Luca pergunta pro Alberto se ele não vai. Ele fala que não vai, que ele vai ter que ir sozinho. Se abraçam e choram bastante. Então a gente vê ali que o Alberto abdicou de um sonho, né, que era ter a Vespa, para realizar o sonho do amigo, que era estudar junto com a Júlia. Então a gente vê ali os dois se abraçam, os dois choram bastante e os dois mostram a face, né, que é o monstro marinho. Não vou dizer que é monstro, né? É. Os seres marinhos, né? Isso. Porque de monstro não tem nada, são até fofinhos, né? Então o trem vai se distanciando, o Alberto tá na chuva, aí começa a chorar, e o Luca também na chuva lá começa a chorar. Eu acho que é pra mostrar mesmo que é a verdadeira aquela amizade dos dois, né? E, como a gente já falou, o Alberto fica com o Máximos, é meio uma adoção, né? Porque o Máximos ficou sozinho, sem a Júlia. Então, e depois disso a gente vê cenas pós-créditos ali. Tudo que aconteceu entre o Luca e a Júlia e o Alberto com o Máximos. O Luca ligando pro Alberto, ligando pra família. Então, assim, não é um vídeo, né? É como se fosse desenho, bem desenhado. Foi bem emocionante esse filme. É bem interessante esse filme, gente. Então a gente tava aqui se emocionando. Enquanto eu tava contando a história, eu tava me arrepiando, porque é muito linda a mensagem que tem esse filme. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Chegamos ao final dessa análise com e sem spoiler e com algumas curiosidades. Então se você pulou pra parte logo com spoiler, volta lá na parte sem spoiler, que tem curiosidades também. E se você não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Silêncio, Bruno. Santa mozzarella. Idiote. Valeu, galera. Até mais e fui.